Nós temos aqui o pastor Daniel Gomes, que esteve conosco num outro momento em nosso programa para falar sobre o propósito, uma carta para Deus. Então, seja bem-vindo, pastor Daniel. Muito obrigado. E a gente tem uma matéria que foi feita exatamente no encerramento do propósito pelo nosso repórter Marcos Vilar. Vamos conferir, depois a gente volta falando com o pastor Daniel. Em tempos de internet, redes sociais e e-mails, chega a ser surpreendente falarmos de cartas, principalmente quando elas são enviadas para Deus. Hoje nós vamos acompanhar o encerramento deste propósito, uma parceria realizada entre Igreja Batista da Lagoinha e Rádio Super FM. Numa noite de louvor, oração e com uma palavra inspirada por Deus na Igreja Batista da Lagoinha, chegou ao fim o propósito Cartas para Deus. E o De Tudo Um Pouco mostra tudo o que aconteceu. Nós vamos conhecer o idealizador do propósito Cartas para Deus, saber como é que está a expectativa, como está o coração dele, já que hoje é um encerramento. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graça e paz. Antes de falarmos de encerramento, eu vou perguntar como tudo começou. Vamos lá. O propósito da madrugada com Deus nos dá um tempo hábil a estarmos orando, estarmos clamando a Deus. E em uma dessas orações, em uma dessas súplicas ao Senhor, nós colocamos diante de Deus a dificuldade do povo, problemas, dores, lamentos, que é o que cerca a humanidade hoje. E pedimos a Deus como fazer. O Senhor então trouxe a revelação dizendo que o seu povo estava com a fé engessada, a fé enferrujada, crendo que Deus abriu o mar vermelho, que através de Jesus Cristo demonstrou o seu poder como filho, ressuscitando, levantando o paralítico, mas não crendo que Deus fosse capaz então de trazer o seu esposo, de curar a sua enfermidade, de abrir a porta do emprego. E aí foi quando nós perguntamos ao Senhor, o que fazer? Como fazer então para mudar essa história? E o Senhor nos lembrou desse propósito, uma carta para Deus que fizemos em São Paulo, na época, capital, há quase 10 anos atrás. Falei, Senhor, se é assim que o Senhor quer, que o ministério aceite, que o povo aceite, e não só aceite, mas receba de Deus da sua misericórdia. E dessas cartas, o senhor pode contar alguns testemunhos, algumas histórias interessantes, alguns lugares diferentes que o senhor pode ter recebido essas cartas para a gente? Olha, foi algo assim surpreendente, até a mim mesmo. Nós temos milagres em meu e-mail particular e também que foi postou na internet também, na nossa fanpage da rádio, pessoas que receberam milagre em Jequié, na Bahia, pessoas que receberam milagre em Penedo, Alagoas, estado de São Paulo teve muito milagre, aqueles que nos ouvem pela internet e também pelo satélite, inclusive Belo Horizonte, para a glória de Deus, pessoas que desapareceram, hérnia de disco, tumores, inclusive pessoas que estavam internadas na CTI, que tiveram alta, para a glória de Deus, ao familiar, gravaram a oração e colocaram no fone de ouvido a oração na pessoa quando visitaram no hospital. Então, muitos milagres, nós louvamos e damos toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Pai por Cristo Jesus, nosso Salvador. Já deu para a gente perceber que os ouvintes foram bem receptivos. Em média, quantas cartas mais ou menos vocês receberam? Olha, eu vou ter que dizer assim centenas, né? Porque não temos hoje, perdemos a conta. Eu creio que 20 mil, quase 30 mil, não tenho como dizer assim, mas é um montante de cartas que hoje, daqui a pouquinho nós vamos estar subindo a montanha para a glória de Deus, a queimá-las na última madrugada de oração e súplica. Em 21 dias de propósito, a Rádio Super FM recebeu milhares de cartas do Brasil inteiro, dos mais diferentes remetentes e lugares. Para se ter uma ideia, até de penitenciárias elas chegaram, e todas com um único destinatário: Deus. O propósito nem tinha chegado ao fim e várias pessoas já testemunhavam a realização dos pedidos, provando que os serviços dos Correios de Deus são muito mais rápidos. Em 2011, meu pai passou por uma cirurgia e ele retirou um dos rins.
E aí ele ficou um tempo indo para casa muito bem. Quando foi nesse mês, esse ano, em abril, ele precisou de fazer uma nova cirurgia. Foi detectado que ele tinha um tumor de câncer que estava já no intestino. E eu pedi ao Senhor Deus, não, meu pai, não, em nome de Jesus, muda a minha situação, muda a situação da minha família. Foi quando eu ouvi sobre a carta e durante o tempo eu clamei ao Senhor, eu procurava nas madrugadas, Senhor, me dá uma direção, o que eu faço? Foi quando Deus mostrou as cartas, o programa e o pastor Daniel orando. E eu no mesmo dia, começou no dia 15 e já era na sexta-feira, dia 14, não dava tempo de mandar, eu mandei para o SEDEX, aqui dentro de Belo Horizonte, para chegar no sábado, para começar a orar. E aí eu comecei a orar e comecei a clamar nesses 21 dias de jejum e oração. Foi quando, nessa segunda-feira, meu pai precisou de fazer uma revisão. E eu, durante esses dias, na terça-feira, eu pus os meus joelhos no chão de madrugada e orando e clamando, Senhor, Senhor, cura, 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 liberta, tira esse mal. Quando foi na quarta-feira, para a glória do Senhor, para que Ele seja exaltado, recebemos a notícia que o câncer foi embora e que meu pai não tem mais nada. Toda a glória ao Senhor. E eu liguei para o pastor Daniel e falei, assim, através do programa, eu senti força renovada. E foi isso que me deu ajuda, que ajudou a minha família. O Senhor teve misericórdia de nós. Glória a Deus por isso. Desde 2007 que eu venho sofrendo de hérnia de disco e desgaste na coluna. E eu tenho acompanhado o programa, escrevi as cartas, né? E agora o pastor orou para mim, coisas que eu não conseguia fazer, eu consegui fazer. Até carregar uma caixa ali cheia de cartas. E eu estava sentindo muita dor, que eu não estava aguentando, que eu estava sentindo dor 24 horas por dia. O que você não podia fazer, que você pode fazer aqui pra gente na cama? Eu não podia baixar. Não podia fazer isso aqui, ó. Eu não aguentava. Levantar os braços, doía muito. Agora eu posso. Estou curada, em nome de Jesus. Amém. Ao terminar o culto, a equipe do pastor Daniel se dirigiu à Estância Paraíso juntamente com cerca de 200 pessoas para realizar o ato profético da queima das cartas. Um momento espetacular de renovo da fé e transformação de vidas. Se a esperança depende da fé para sobreviver e sendo a fé morta sem obras, atitudes como essas transformam, inspiram, contagiam e mostram que Deus responde àqueles que acreditam. Complementando então a informação, Marcos Vilar fez as imagens dessa matéria e a Gemima Vilar pôde então fazer toda a entrevista e a reportagem. Bom, pastor Daniel, qual foi o resultado no seu coração? Para você, superou as expectativas ou você esperava um pouco mais? Como é que é? Você viu, a gente viu ali 2 testemunhos, mas certamente tiveram muitos mais, né? No seu coração, você, desde quando começou o propósito, percebeu que superou suas expectativas? Olha, para a glória de Cristo foi algo surpreendente. Para mim também emocionante, porque eu creio que é isso. Foi o mover de Deus e o objetivo foi alcançado, que é realmente trazer o alívio àquele que está sofrendo, aquele que está enfermo, aquele que está vivendo uma vida debaixo de enfermidade, debaixo de dores. Nós tivemos outros testemunhos, claro, para a glória de Deus, de pessoas que estavam desempregadas e receberam a porta do emprego, pessoas que ganharam a casa própria, para a glória de Deus, em termos assim surpreendentes. Então Deus agiu em todas as áreas, pessoas que se casaram, que conseguiram o seu objetivo de casamento. Então foi assim, em todas as áreas Deus atuou na vida das pessoas e só tenho que louvar a Deus, engrandecer a Deus por esse propósito, por essa aprovação,
né, em receber esse propósito, essas cartas, que até hoje, para a glória de Deus, estava vindo para cá e estava recebendo e-mail de pessoas contando o milagre para a glória de Deus. E vale dizer aqui que o propósito de uma carta para Deus nada mais é do que uma oração escrita, né, da Exatamente. pessoa. E as cartas foram para Deus mesmo, ninguém abriu as cartas, elas foram queimadas, né, como a gente pôde ver ali. Eu estava acompanhando o processo também aqui na rádio e vendo cartas chegando todo dia. E de fato, né, as pessoas estavam colocando no papel aquilo que muitas vezes elas não conseguiam falar com Deus numa oração comum. Inclusive, até conversando, quando nós lançamos o propósito do doutor Cristiano, ele é psiquiatra, né? E ele, no caso, ele virou para mim e falou assim: pastor, mas de onde você tirou esse propósito? Eu falei: olha, meu irmão, foi revelado há quase 10 anos atrás e agora Deus nos aprovou fazer de novo. Ele contou para mim dizendo que a pessoa, quando ela passa a escrever uma carta, principalmente sendo ela Deus, ela consegue desbloquear parte da mente dela que segundo ele não conseguiria falar para ninguém. Então a cura já começava ao fato de escrever essa carta. Que lindo. Já trazendo a paz interior. E a gente vê que tudo se move com a fé mesmo, porque muitas pessoas podem achar que é um ato místico, mas não tem nada de místico isso. Você está ali, se você escrever uma carta para Deus e não confiar e não tiver fé, aquela fé não vai, a falta de fé não vai mover as mãos de Deus. Mas o mais interessante é a fé que é um ato profético, né? E você alimenta ali e exerce a fé dessas pessoas. Foi algo tão impactante, sim, foi algo tão impactante que lá em cima, na montanha, na queima das cartas, as pessoas nós saímos correndo lá com uma senhora que não conseguia se movimentar direito, os milagres continuaram acontecendo, terminou o evento, o povo não queria ir embora, né? E ficamos ali cantando corinho e foi uma madrugada assim, impressionante, foi uma madrugada maravilhosa. E demonstrando aquilo que a Bíblia fala, né? Aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então, quer dizer, é um propósito simples que também ajudou a ativar a fé de muitas pessoas. E a gente queria até, inclusive, ressaltar aqui, né, a programação da Super FM, porque o pastor Daniel, assim como eu, também faz programa na Super FM. Esse propósito foi feito ao longo da programação ali, durante dias na Super FM. Queria que a produção já colocasse aqui, a Super FM tem a frequência em Belo Horizonte 90.1 FM, né, obviamente, e para quem não está em Belo Horizonte ou na Grande BH e não tem como acessar a Super FM pela frequência no rádio, você pode acessar pela internet ou pela parabólica, porque a Super FM está no mesmo satélite que a Rede Super está, que é o Star One Banda C2. Se você consegue assistir a Rede Super pelo satélite, você também, é só pega o controle do seu aparelho de receptor, você muda para a função rádio, você vai ouvir a Super FM ali. Então, lembrando, a Super FM tem uma programação bastante eclética, muito interessante, e é música o dia inteiro, não tem comercial. Quer dizer, a gente, uma vez ou outra, fala de algum ministério, ou de algum evento que vai acontecer, mas é música o dia inteiro. Então, você tem, por exemplo, pela manhã, de 7 da manhã até meio-dia, tem um show da manhã com o Luiz Fernando, que é o locutor responsável pela parte da manhã. De meio-dia a 1 da tarde, nós temos um programa chamado Almoço Nobre, que são músicas mais clássicas, como se fosse uma MPB mais suave. De 1 da tarde às 4 da tarde, sou eu que estou lá com o programa Super Livre, é um programa mais jovial, mais para cima, músicas mais dançantes também, além de música de adoração. A partir das 4 horas até 9 da noite, a Michele Marins, ela vem com o Tarde Máxima. Às 6 da tarde tem um Turbilhão, que é um programa da Mocidade da Igreja, né? Com o pastor Diogo, o pastor Leandro, juntamente com a Michele Marins. E às 8 da noite começa, então, o programa MPBC, que aí é só música popular brasileira cristã e muito voz e violão. O pessoal gosta bastante. E você, de 8h30 às 9h30, não, de 9h30. De 9 horas às 10. De 9 horas às 10 tem a Conexão Águia de Cristo. E aí eu entro então das 10. Com o Daniel e também o João Oscar. Isso. Você entra às 10, de 10 às 2 da manhã. Quer dizer, então, a madrugada, muita música para você. Então, acessa, ouça a Super FM, divulgue, porque a nossa intenção é abençoar todo mundo. E até esclarecendo, tá? Tem pessoas que perguntam, pastor, então acabou o propósito, acabou? Não, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando a Deus por tua vida. Então, todas as madrugadas de segunda a sexta-feira agora, porque o propósito estava ininterrupto, né? Sábado, domingo e feriado. Mas agora voltamos então de segunda a sexta-feira,
a 0 hora, clamando a Deus, nosso Pai, em teu favor, inclusive oração de clamor, de súplica e oração de guerra. Oração para que Deus possa realmente operar um milagre sobre a tua vida.